meus queridos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou a pastora Josefa e hoje trago mais uma poderosa palavra da parte de Deus, que se encontra no livro de Atos, capítulo 16, versículos de 25 a 31, e tem como tema Paulo e Silas na prisão. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis tentar contra sua própria vida, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: "Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos." E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: "Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar?" E eles disseram: "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa." Glória a Deus. Nesta passagem aqui, Paulo e Silas estavam presos. Por que eles foram presos? Porque havia nessa cidade uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Então, para o povo daquela cidade, ela era a voz de Deus. E ela dava muito lucro para eles. E o apóstolo Paulo, expulsou esse espírito dela. Então, conforme ele foi expulso daquele espírito, aquela cidade deixou de ganhar dinheiro com aquela jovem. Eles ganhavam muito dinheiro. Então, os patrões dela, o que eles fizeram? Foram lá procurar as autoridades e fizeram queixa de Paulo e Silas, falando que eles estavam causando tumulto na cidade, levando uma mensagem, uma doutrina que não era a deles. No caso, era a palavra de Deus que eles estavam levando. E eles eram judeus, alegando que eles eram judeus. Então, assim, juntou uma grande multidão em volta deles e deram uma surra neles. E as autoridades mandaram que tirasse a roupa deles, porque naquela época era comum para eles acontecer isso, dar uma surra na pessoa em plena praça pública e tirar as roupas da pessoa. Então eles foram presos e por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Nisso houve um terremoto, houve um tremor. E a cadeia tudo balançou e as portas se abriram e todos os presos foram soltos. Nisso, quando o carcereiro viu que todas as portas estavam abertas, ele ficou apavorado e quis tentar contra a sua própria vida. Mas Paulo chegou para ele e falou: "Não faça isso, todos estão aqui, ninguém fugiu." E pedindo luz, ele saltou para dentro da prisão e se prostrou perante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: "Senhores, o que é necessário para eu me salvar?" E eles disseram: "Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa." Agora, trazendo para a nossa realidade, nós podemos ver que essa menina que tinha esse espírito de adivinhação, ela trazia lucro para aquela cidade. E a palavra de Deus, ela confronta. E Paulo e Silas, como discípulos de Jesus, eles não pensaram no lucro que aquela menina dava com aquele espírito mau. Eles pensaram apenas em libertá-la, tirá-la daquela escravidão. E por isso eles foram perseguidos e presos injustamente. Vamos ver o que o Senhor Jesus fala no livro de Mateus 5:10. "Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus." E como nós podemos ver aqui, Paulo e Silas estavam cumprindo o chamado deles, levando a palavra e por conta disso sendo perseguidos e injustiçados. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos fala no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 36 e 37. "Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou." Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Vamos sofrer injustiças, perseguições? Vamos sim, porque está escrito aqui na palavra. O Senhor Jesus também nos alertou: neste mundo tereis aflições. E vai ser assim mesmo, entendeu?
pelo fato de nós levarmos a palavra, né, amarmos a Cristo, ser discípulo dele, isso incomoda, isso incomoda. Então, nós temos que cumprir o nosso papel, o nosso chamado, levar a palavra de Deus. E em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores, tendo a consciência que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Aqui nós podemos ver, trazendo para a nossa vida, a importância de nós orarmos, cantarmos louvores e hinos a Deus. Eles estavam presos em cadeia, foram humilhados, açoitados, passando por uma situação muito difícil. Mas desde o momento que eles começaram a adorar a Deus, a história mudou. Quando eles estavam louvando a Deus e orando, os outros presos também estavam ouvindo. E eles também estavam recebendo aquilo no coração deles e na mente deles. E todas as portas se abriram. Assim é na sua vida e na minha vida. Nós temos sim que buscar ao Senhor de todo o nosso coração, louvar a Deus, adorar a Deus e confiar que aquelas portas que estão fechadas, tudo que está nos aprisionando, o Senhor vai nos libertar. E aqui nós podemos ver o carcereiro que era responsável por aqueles presos, ele estava dormindo quando aquelas portas se abriram. E ele pensou que todos tinham fugido. E por isso ele pensou em tentar contra a própria vida, porque ele sabia que ele ia sofrer uma penalidade se aqueles presos tivessem fugido. Mas o apóstolo Paulo e Silas não. Eles tranquilizaram ele, falando que ninguém tinha fugido, todos estavam ali. E nisso o carcereiro ficou maravilhado, porque aquilo era uma coisa impossível. Todas as portas abertas, né? O normal seria todo mundo fugir, todos os presos fugirem. Mas não, ninguém fugiu. Deus não permitiu que ninguém fugisse, que todos ficassem ali. Nisso, o carcereiro passou a acreditar no Deus de Paulo e Silas. E ele queria saber o que ele tinha que fazer para que ele fosse salvo. Aí eles falaram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a sua casa. E como nós sabemos, a salvação não é pelas obras, ela é pela fé. Então, ele teve fé. Então, mais à frente aqui nós podemos ver, né, que esse carcereiro aceitou Jesus, toda a sua casa também aceitou Jesus, todos foram batizados. Ele levou Paulo e Silas para a casa dele, cuidou deles dos ferimentos, porque eles estavam muito feridos. E as autoridades, quando souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, eles ficaram com medo e mandaram soltá-los, sendo que Paulo falou: não, eles vão ter que vir aqui para nos soltar. E em praça pública também, porque nós fomos presos injustamente, não tivemos nem julgamento e fomos levados à prisão. Então agora todo o povo vai ter que ver que nós fomos soltos por eles mesmos. Então eles pediram perdão a Paulo e Silas e falaram que eles podiam sair da cidade em paz. Então, como podemos ver, tudo na vida tem um propósito. Paulo e Silas foram presos porque libertaram aquela menina daquele espírito de escravidão e foram presos. Sendo que na prisão também, enquanto eles louvavam a Deus e adoravam a Deus, o carcereiro ali também foi salvo e foi batizado, e também toda a sua família foi salva e batizada. Então, o que eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Agora eu quero fazer um convite a você que não conhece o Senhor Jesus e quer aceitá-lo pela primeira vez, ou talvez você que se afastou dos caminhos dele e quer se reconciliar. Peça perdão para ele neste momento e ore juntamente comigo. E você também que está neste canal acompanhando, vamos juntamente comigo em oração interceder pelos nossos irmãos. Oremos. Senhor, Pai querido e Pai amado, Deus de amor e bondade, Tu és soberano, meu Senhor da glória. Aqui agora, neste momento, neste canal, eu estou, meu Senhor, intercedendo por essas pessoas que estão te aceitando pela primeira vez, ou talvez estas que estão se reconciliando contigo. Paizinho, seja com cada uma delas, meu Senhor. Abraça elas neste momento. Eu acredito que elas já te pediram perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas e pelos seus erros. Escreve o nome delas no livro da vida, meu Senhor. A tua palavra diz que dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais. Foi tudo jogado no lago do esquecimento. Seja com cada uma delas agora, meu Senhor. Ó Paizinho, o Senhor Jesus é a luz do mundo. Mostra para elas, meu Senhor, a sua luz.
seja com cada uma delas, vai tirando, meu Senhor, toda a cegueira espiritual, tudo aquilo que não provém de Ti, meu Senhor. Elas venham a Te adorar, a orar sempre, sempre Te buscar, meu Senhor. É esta oração que eu te faço por fé, já te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Quero agradecer também a você que ficou aqui até agora neste canal, muito obrigada. Venho te pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho para assim que sair as mensagens, você seja o primeiro a receber. Agora também eu quero orar pela sua vida, ore juntamente comigo. Oremos. Senhor, Tu és soberano, meu Deus, Deus de amor e bondade, Paizinho, neste momento, meu Senhor da glória, que neste canal se encontram essas pessoas, meu Senhor, a qual estão em oração juntamente comigo e eu estou intercedendo pela vida delas. Toma elas em Tuas mãos, meu Senhor, seja com elas, Pai. Não permita, meu Deus, que as tribulações, que as perseguições, que os problemas do dia a dia venham tirá-las da Tua presença, meu Senhor, porque Tua palavra diz que nada nem ninguém pode nos separar do Teu amor. Ó, meu Senhor, venho te pedir que o Senhor vai tirando toda a cegueira espiritual, toda a incredulidade, tudo aquilo que não provém de Ti, meu Senhor, da vida desta pessoa, seja com ela, abençoa a vida dela, não sei o que ela está passando neste momento, mas eu já entrego a vida dela em Tuas mãos, abençoa a vida dela, abençoa a família, o casamento, os filhos, abençoa o lar, o trabalho, as finanças, abençoa a saúde, meu Senhor, seja com cada uma delas, Paizinho. Não permita, meu Deus, que nada de ruim venha acontecer com elas. Joga por terra todo o mal, tudo aquilo que não provém de Ti, meu Senhor. E todos nós venhamos a ficar firmes na Tua palavra, que nós não venhamos a olhar para as dificuldades, nem para as circunstâncias. Venhamos a olhar para o nosso alvo, que é Jesus Cristo. E assim como a Tua palavra diz, crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Que nós venhamos a crer no Senhor Jesus, sabendo que somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso é dom de Deus. Assim, meu Deus, eu oro, eu te agradeço por tudo, te pedindo também perdão pelas minhas falhas, erros e pecados, e tudo é em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida grandemente, sua família, seus projetos, seus sonhos. Tudo é possível àquele que crê. Creia somente. Fique com Deus e um forte abraço. Gostou deste vídeo? Recomendo que acesse as playlists do canal. Salmos, Atos, 1 Samuel, entre outros. Creia que dias melhores virão.